Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico aqui. Eu já vi muito vídeo de alemão batendo na tecla que isso não existe. Será que ainda existe racismo na Alemanha? Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, moro aqui já fazem 12 anos e neste canal eu divido um pouco da vida por aqui. Sim, existe, tá? E eu posso provar. Olha só, talvez não seja um racismo tão descarado que a pessoa olhe para sua cara e fala, ô, estrangeiro, tal, tal, tal. Mas existem algumas situações que deixam bem claro e eu, neste tempo, vou contar alguma experiência para vocês que eu tive por aqui. No ano de 2017, eu comecei a ter uma dor no dente, horrorosa. E daí, eu corri para o dentista, eu não falava muito alemão, mas eu entendia muito bem, eu já estava há muitos anos aqui. Então, eu conseguia me comunicar. Então, eu fui no dentista, o dentista disse para mim que tinha inflamado ali o meu dente, porque o dente do siso, ele tinha saído um em cima e um embaixo, e um estava machucando o outro. Então ele inflamou de repente, e eu precisava arrancar os dois, né? E eu naquela dor, naquele desespero, arranca, faz o que você quiser. E daí, eu precisava de um cirurgião, dentista, e só tinha um na cidade que eu tava. E o que eu fiz? Eu fui nesse um e chegou lá, ele olhou meu dente, falou, não, realmente, você vai ter que tirar e tal. E eu ali com aquela dor, tipo, pelo amor de Deus, tira agora, gente. Tomando antibiótico, passando mal, antibiótico forte. E aí ele foi me explicar a anestesia. Eu me lembro que eu tinha colocado, eu estava na cadeira dele, e tinha uma cadeira do outro lado, assim, da maca, onde eu coloquei a minha bolsa. Ele não estava com nenhum assistente aquele dia, e ele já com um tom de arrogância, sabe, porque eu não falava muito, sim, pouco e nada, entendia, mas muito basicamente. E daí, eu não tinha ninguém para ir comigo, então eu me lembro dele começar a explicar para mim que não era uma coisa tão simples e que eu precisaria escolher o tipo de anestesia, que tinham 3 tipos e tal, uma local, uma intermediária e uma total. E daí eu disse que eu queria a intermediária. E ele entendeu o que eu falei. E daí ele olhou pra minha cara e falou, você entendeu mesmo o que eu tô falando? Eu, sim, eu te entendi. Que dia, né, que eu posso vir fazer? Não, você não me entendeu. Eu fiquei branca na hora. Falei, eu te entendi. Você está falando da anestesia. Tem 3 tipos e eu já te falei que eu quero intermediária. Isso não é brincadeira. Isso daqui é extremamente sério. Volte aqui a próxima vez que tiver alguém que fale. E daí ele levantou da cadeira, foi pra porta e fez assim pra mim, tipo, se retire daqui. Gente, eu tava morrendo de dor. Morrendo de dor. Eu me lembro que eu fiquei sentada, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Só você nessa cidade pode fazer isso? E daí ele mostrou de novo a minha bolsa, tipo, pegue a sua bolsa e saia daqui. Volte quando tiver alguém que fale. Aí eu me lembro de pegar minha bolsa e sair de lá, sentei lá na rua, assim, num banco que tinha numa pracinha ali perto, e quase morri de chorar. Porque eu sempre trabalhei com pessoas aqui na Alemanha, e tinha muitas vezes que chegavam estrangeiros que a gente também não entendia, e a gente achava uma forma de entender a pessoa, e ajudar, e atender, né? Tem 1000 modos de se comunicar. E naquele dia eu entendi o que ele falou. E eu fui capaz de responder. E ele realmente me tratou mal porque eu não era fluente ou porque eu era estrangeira mesmo. Entende? Eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim, aqui. Eu lembro de ir para fora, sentar nesse banco, chorar e falar depois que essa estação acabar de trabalho e eu for embora pro Brasil, eu não volto aqui nunca mais. Eu chorei muito. E daí como é que isso se resolveu, né?
Eu fui pro lugar que eu trabalhava, falei com o meu chefe voltou lá comigo, fez um escândalo e disse que ele não encostaria mais a mão em mim, só que aquele consultório teria que encontrar um médico para resolver o meu problema, porque ele estaria fazendo uma denúncia de racismo mesmo, porque foi isso que aconteceu. Acabou que não fez a denúncia, resolveu o meu problema, tudo rapidinho, ok? Esse foi o pior episódio que eu passei aqui. Pior. Porque mexe com a sua saúde, com o seu psicológico, com o seu orgulho, em certa forma. Então, é desumano. É desumano, né? O segundo, que foi há não muito tempo atrás, eu estava no meu trabalho e eu trabalhava bem na frente, ali na recepção. Ou seja, meu alemão hoje não é ruim, tá? E eu estava responsável naquele dia pelo lugar que eu trabalho, estou de licença maternidade, e eu estava responsável, naquela hora não tinha ninguém que fosse superior a mim ali dentro para resolver nada. E chegou essa senhora que ela queria devolver alguma mercadoria, e daí eu falei para ela, eu preciso ou do seu cartão fidelidade da loja, ou eu preciso do cupom fiscal, né, que prove que a mercadoria foi comprada da gente, para que eu pudesse devolver o dinheiro dela. Muito simples, coisa de sistema, eu só poderia devolver o dinheiro dela se eu tivesse certeza que ela comprou da gente. E daí ela teve uma crise lá na frente. Eu não quero falar com você, eu quero falar com algum alemão, com alguém que entende a minha língua. Aí eu respirei fundo, falei, eu entendo você, só que eu preciso disso. E daí ela pegou, deu as costas para mim e foi chamar o meu colega, que é alemão, estava no caixa, dizendo para ele que queria falar com alguém da raça dela. Esse foi bem claro, assim, né? Foi bem... Uau, eu me lembro de ficar... Uau, isso ainda existe, sabe? E daí o meu colega veio e falou para ela, olha, você é obrigada a resolver com ela, porque só ela que pode fazer isso. Eu, na hora, queria falar, não vou devolver nada, vai embora para sua casa e volta aqui quando não for no horário de trabalho, mas a gente trabalha com o público e tem que respirar fundo. Falei para ela na hora, o que eu poderia fazer, senhora, é chamar a polícia e denunciar você por racismo. Não vou fazer isso porque eu tenho mais o que fazer, acredito que você seja alguém muito triste na sua vida e queira tirar minha paz, não vai conseguir. E fiz o que tinha que ser feito e pronto. Outro episódio, que não foi comigo, mas que eu achei muito triste, e não foi só uma pessoa, uma eu vi pessoalmente e outras eu ouvi falar, foi no hospital, quando eu tive minha filha, que eu fui muito bem tratada. Eu não tenho nem como, sabe, nada pra dizer. Eu realmente fui bem tratada. Só que a menina que estava no quarto comigo no dia que eu cheguei naquele quarto, você divide o quarto com mais uma pessoa aqui, você pode ter um quarto extra, mas não vejo necessidade. Essa menina, gente, tem tanta doula, tanta consultora de amamentação, tanta gente dentro do hospital, e ninguém ajudava ela. Ela não falava nenhuma palavra de alemão. Eu não sei até se é alguém da Ucrânia que veio para cá pelo fato da guerra, então não tinha aprendido a falar ainda e etc. Só que eu achei, poxa, hoje em dia a gente tem tradutor, a gente tem aparelho que você coloca e consegue conversar, a gente tem celular, e então tinha como alguém ter ajudado ela. E eu lembro dela ficar num estado assim tão ruim, porque ela tomava tanto remédio de dor, com os seios todos machucados, porque não conseguia amamentar. E, nossa, eu fiquei horrorizada. E daí eu já ouvi outras pessoas dizer que tiveram dor no hospital, e daí conversavam e eles davam qualquer remédio e pouca atenção, sabe? Tipo, não vou nem escutar o que ela tá falando, porque, eu não entendo mesmo, então vou fazer correndo e vou sair daqui. Então, tem sim racismo aqui. Por outro lado, por exemplo, o dia que aconteceu isso comigo no meu ambiente de trabalho, eu me lembro de uma colega minha chegar em mim, que ela viu que eu fiquei meio chocada, alemã, pegar no meu braço e falar assim, isso não é com você, isso é com ela, isso é problema dela.
Não fique com nada na sua cabeça. Você é uma ótima profissional. A gente te conhece e sabe que o problema aqui não foi você. O problema era uma pessoa horrível. E falou pra mim, eu peço desculpa por isso acontecer com você aqui no meu país. E daí eu falei, nossa, uau. No mesmo tempo que a gente tem alguém tão ruim, a gente tem alguém tão acolhedora. E em muitos ambientes, em todos os países, eu acho, que é assim. A gente tem alguns episódios ruins, que são bem ruins, e a gente tem alguns episódios ótimos, excelentes, de muita ajuda. Por exemplo, eu tenho certeza que eu não teria chegado no lugar que eu cheguei aqui na Alemanha se eu não tivesse tido uma ajuda da Alemanha, sabe? Um braço estendido para mim. Se você quer crescer, se você quer melhorar, nós vamos te ajudar. Entende? Se não tivesse um chefe, um empregador que pegasse eu para trabalhar, mesmo sem falar um alemão tão bom lá no início, ele ter apostado em mim, ele ter falado, não, realmente, você tem vontade, eu te darei esse lugar e vamos ver o que acontece. Talvez se fosse eu no lugar dele, não teria feito isso, entende? Então, tem racismo aqui, tem racismo em todo lugar, acredite, eu já viajei bastante aí pela Europa, eu já vi algumas cenas em Portugal, na França, na Itália, que são de deixar de boca aberta e de você ficar chateado pela pessoa, sabe? E na Alemanha não poderia ser diferente. Tem todo tipo de pessoa, em todo lugar do mundo, e eu até acredito que aqui, não sei se seja disfarce ou se seja um costume do pessoal mesmo de lidar com estrangeiro, porque a população estrangeira aqui é muito, muito, muito alta. Talvez os casos, né, de racismo estejam elevados devido aos últimos acontecimentos que tem tido. Então, a opção do pessoal alemão de votar para um país, né, que tem uma mentalidade mais de direita, possa ser pelo fato de essa expansão da imigração dele, sabe, sem limite, levou a acontecer algumas coisas no país que não são legais. Então, né, toda ação tem uma reação. Tudo somado, eu gosto de viver aqui, acho que a gente é tratado normal. Nesta região que eu moro, eu acredito que as pessoas são um pouco mais frias mesmo. Só que quando elas gostam de você, elas gostam de verdade. É isso, gente. Se você mora aqui e já aconteceu alguma coisa desse tipo com você, comenta aqui embaixo. Se você é algum alemão vendo esse vídeo, você concorda ou não comigo, comenta aqui, porque eu quero saber, ter outra visão. Acho que aqui é uma boa comunidade para a gente ver todo ponto de vista, né? E eu sou interessada nisso. É isso aí. Um beijo, obrigada por me ouvir. Até a próxima.